Alô, alô, shalom, queridos. Já estava com saudade de vocês. Me desculpe aí pelo atraso dos vídeos, né? Estamos aí numa correria grande, mas com certeza a gente vai estar continuando, né? A gente não pode deixar que eu não deixei você de lado, não. Nós já estamos chegando ao final da do nosso curso, né? Já estamos no livro de Hebreus, né? Com certeza daqui a pouco a gente já está acabando esse livro e vai ser bênção. A gente vai marcar aí um momento especial, a nossa formatura, né? Vai ser muito bom, vai ser muito bom, ok? Deixa eu ficar grandão aqui. Muito bom estar com vocês, né? Poxa, queria realmente estar presencial, mas os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? Nós estamos fazendo assim, ok? Mas pode ficar tranquilo que em breve a gente vai estar presencial, né? Vai estar mudando essa situação, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos estar estudando o livro de Hebreus. É um livro muito legal, muito bom para nós estarmos entendendo algumas coisas na palavra do Senhor, tá bom? Deixa eu abrir aqui o slide para que nós possamos ver. Deixa eu abrir o outro aqui. Então, vamos lá. O livro, né, de slide, o livro de Hebreus, livro de slide. O livro de Hebreus, né, a autoria dele, nós não sabemos exatamente, mas está faltando alguma coisa para a gente começar essa aula, né? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te agradecemos por tudo. O Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos porque, mesmo sendo pecadores como somos, a tua misericórdia nos alcança a cada manhã. E é muito bom estar contigo. Senhor, dá-nos uma aula hoje abençoada, que o Senhor possa falar aos nossos corações. A nossa aula de imersão bíblica não é só um estudo do texto, da palavra em si, mas estamos aplicando essa palavra ao nosso dia a dia, aos nossos corações. Então, que o Senhor possa falar àqueles que estão ouvindo agora essa aula e aqueles que ouvirão no futuro. Porque sabemos que o Senhor é um Deus que está fora da linha do tempo. Então, o Senhor age agora e agirá com certeza, futuramente, através dessas palavras que aqui estarão sendo ditas. Seja conosco, o nosso coração seja o terreno fértil para o fluir da Tua palavra e que ela, ao ser semeada em nossos corações, dê frutos não a 30 nem a 60, mas a 100 por um. Senhor, seja conosco. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora sim. Agora a gente pode começar a nossa aula, né? Então, como eu estava falando, a autoria a gente não tem certeza, né? Um teólogo tem certeza absoluta, bate pé, com certeza absoluta de que foi Paulo que escreveu. Mas Paulo é um dos nomes prováveis mais sugeridos, né? E talvez Apolo, né? Apolo lá, lembra de Paulo, Apolo, né? Então, talvez Apolo. Mas vamos deixar, daqui a pouco quando a gente for ministrar aqui, quando a gente for dando a aula, vai fugir o nome de Paulo, né? Paulo escreveu, então entenda que eu creio que seja Paulo, tá? Mas vamos lá. A data que foi escrita foi no ano 60 a 70 depois de Cristo. A gente vai entender até porque por algumas falas, algumas coisas que são ditas ali, a gente vai entender o porquê desse período. Tá? A origem talvez tenha sido lá na Itália, tá? Lá em Hebreus 13, 13 e 14 fala, né, a respeito disso aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Sai daí não. Deixa eu abrir. Né, que diz lá, a palavra do Senhor, diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Tá? Então, esse versículo aí, né, não é que não, 24, isso não, é 24, bobão. Saudai a todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam, né? Então, seria possivelmente
né? Possivelmente aqueles que estão na Itália estão saudando. Então seria, possivelmente, ela foi escrita lá na Itália. O tema principal é a superioridade de Cristo. Show! A palavra-chave, né? Ou melhor, ou superior, ou mais excelente. E trata de cristologia, falando a respeito de Cristo. Os destinatários, né? Claro, o título da carta já fala, judeus cristãos que talvez residissem em Jerusalém. Já não sabemos exatamente, né, qual foi o CEP onde a carta foi destinada, mas as pessoas nós sabemos que judeus cristãos, ok? Para entender, na realidade, essa premissa de Jesus Cristo, né, quem é Jesus e quais são as suas premissas, ok? Então, o nome da epístola, né, é Hebreus. Era o nome dado aos israelitas pelas nações vizinhas, né? Talvez tenha derivado de Eber, tá? De Eber, que significa homem vindo do outro lado do rio, né? Do Jordão Eufrates, porque foi de lá que Abraão veio, ok? Por isso, talvez seja o nome Hebreus, tá? Significa homem, né? Eber, né? O Eber significa homem vindo do outro lado do rio. Não temos certeza a respeito disso, tá? Mas Abraão foi chamado de Hebreus, de hebreu, né? Possivelmente por causa disso aí. Temos, então, várias designações para o mesmo povo. Então, hebreu vem a designação da descendência, tá? Israel destaca o aspecto religioso e judeu da tribo de Judá, o habitante do reino de Judá. Tá? Então, a gente já falou a respeito disso, nós sabemos, né, que eles eram hebreus e depois eles passaram a ser chamados de Israel, né? Até porque foi o neto, né, de Abraão, Isaac, Jacó, né? Jacó foi mudado o nome e a partir de Jacó, a partir de Israel, né, foi mudado o nome dele de Jacó para Israel, a partir das suas famílias, dos seus tribos, que esse grande povo, na realidade, veio a acontecer. E não, Israel não tem nada a ver com a terra Israel, tá? Mas sim com esse povo que descendeu de Israel, ou de Jacó, tá bom? E o que acontece? Eles foram, viveram naquela parte ali da Palestina, da Canaã, aquela região ali, e nesse momento, quando eles estavam lá, eles foram, houve a divisão, né? Tiveram lá como tribos, depois eles pediram um rei, veio Saul, Saul foi descredenciado por Deus, veio Davi, veio Davi, veio Salomão. Quando Salomão morreu, né, o reino foi dividido, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, todos os seus reis foram maus e eles foram aos poucos sendo dizimados, né, foram acabando. Então as 10 tribos do norte, elas foram sumindo, né, foram acabando, foram sendo destruídas. E quais tribos ficaram? Né? Ficaram Judá, alguns levitas e Benjamim, tá? Alguns da tribo de Benjamim, ok? Eles foram depois na Babilônia, né? Depois eles foram levados cativos à Babilônia, retornaram e só ficou basicamente a tribo de Judá. Okay? A tribo de Judá era era majoritária, a grande parte da tribo, né? Como eu falei, tinha levitas, benjamitas, mas grande parte era judeus, né? Da tribo de Judá. Por isso são chamados de judeus, ok? Porque da tribo de Judá. Tranquilos? Show. Então deixa eu continuar aqui. Alguns desses termos foram mudando um pouco de sentido com o passar do tempo. Então, o judeu do Velho Testamento estava estritamente ligado à tribo de Judá. Depois do cativeiro, a maior parte dos que regressaram a Canaã eram da tribo de Judá. Então, o judeu tornou-se quase um sinônimo de israelita, já que quase todos os israelitas eram judeus. O termo tem esse mesmo sentido genérico até hoje. Tá? Então, quando você fala judeu, você está falando de todo o povo todo israelita, tá? Não israelense. Tá? Então existe uma diferença entre israelita e israelense. Israelita é o judeu, tá? É o judeu, é o israelita. E tem a questão
da religião judaica, essas coisas todas. Então, israelita. Israelense é quem nasce em Israel. E ele não necessariamente precisa ser um judeu, tá? Não necessariamente ser judeu. Professar a religião judaica, ok? Então ele pode ser muçulmano, ou cristão, ou qualquer um, mas nasceu em Israel, é israelense, tá? É judeu, israelita, ok? Tá? Deixa eu continuar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, o hebreu do Velho Testamento era todo indivíduo israelita. No Novo Testamento, esse termo passa a designar mais especificamente aquele israelita que fala aramaico e é mais apegado ao judaísmo ortodoxo, em contraposição ao helenista, que é israelita que fala grego e está mais influenciado pela cultura grega. Então, nesse sentido, a gente vê lá em Filipenses 3, 5, e 2 Coríntios 11, 22, nos quais o apóstolo Paulo cita com orgulho o fato de ser hebreu, assim como eram seus pais. Ok? Vamos lá, vamos em diante para que nós entendamos realmente, em suma, o que o texto diz. Vamos deixar, vou sumir aqui, tchau, eu volto. O destinatário, a Epístola dos Hebreus nos mostra que os seus destinatários eram judeus cristãos, tá? Ao mesmo tempo em que o autor está se dirigindo às pessoas convertidas a Cristo. Ele dá a entender que eles tinham um passado de vínculo com o judaísmo. Então, tais irmãos pertenciam a uma igreja, cujos líderes são anonimamente referenciados aí no capítulo 13, né, no versículo 7, 17 e 24. A localização de tal igreja é objeto de especulação por parte dos religiosos comentaristas. A gente não tem certeza. Há sugestões, né? Mais comuns são Roma, Jerusalém, Antioquia, Cesareia e Alexandria. Como se vê, as possíveis cidades eram grandes centros. Então, Jerusalém e Cesareia eram cidades da Judéia, mas outras localizavam em grandes colônias judaicas. Então, naturalmente, em todas elas haviam igrejas locais que constavam com presença de muitos, né? Ou, se não na sua totalidade, de judeus cristãos, tá? Então, a gente não tem exatamente a certeza de onde está falando, ok? De onde está sendo falado isso aí, tá bom? Então, a autoria, tá? A autoria, como a gente já falou, a autoria não apresenta o nome do seu autor, tá? Então, a epístola não fala. Muitos são os que atribuem a Paulo sua escritura, né? Eu sou um deles. Em alguns manuscritos antigos encontra-se o título Epístola de Paulo aos Hebreus, tá? Mas não se tem certeza porque não tem o nome de quem escreveu, ok? Evidentemente, o título traz a conclusão de alguns copistas ou autoridades religiosas, visto que não faz parte do texto. Então, alguns pais da igreja atribuíram a autoria a Paulo, sem dificuldade. Os defensores dessa hipótese utilizam as palavras de Pedro em sua segunda epístola. A passagem nos informa que Paulo escreveu aos judeus. Contudo, isso não encerra a questão, né? Porque ele escreveu várias cartas às igrejas que também tinham judeus nelas, né? Pois tal escrito pode ter sido a chamada carta aos hebreus, né? Mas pode também ter sido outro. Não podemos ter certeza disso. Então, a referência que o autor faz a Timóteo, né, em Hebreus 13, 23, né, deixa eu ler aqui, Hebreus 13, 23, ele diz: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos vereis. Tá? Então, a gente vê Timóteo falando aí também é usada como argumento, tá? Porque Timóteo era discípulo de Paulo, né? Além disso, a epístola está dividido em dois blocos, um doutrinário, que vai do capítulo 1 ao 11, e prático, do 12 e 13. Tá? E nos lembra do método paulino. Por isso, muitos, né, declaram ser Paulo escrevendo, porque Paulo tem essa característica, né? Ele escreve dessa forma. Mas pode ter sido outro também que ficou assim, leu muitos escritos de Paulo, ou foi discípulo de Paulo, e pode ter escrito dessa forma. Bom,
No texto prático do capítulo 13, tem uma lista de admoestações curtas, a maneira de Paulo, do jeito que Paulo fazia. A doxologia, né, e a bênção final também reforçam a tese, tá bom? Ok? Vamos continuar aqui no texto, né, só para vocês, coisas para você entender e ter um conhecimento legal a respeito dessa carta. Mas interessa para a gente a questão realmente do conteúdo dela. Okay? Mas vamos lá, vamos adiante. Então, os comentaristas que se opõem à autoria paulina argumentam sobre a diferença de estilo da carta dos Hebreus quando comparada com as epístolas paulinas. Então, alguns citam a autoria de Barnabé, de Lucas, Paulo ou até Priscila. Bom, mas com relação à data, a referência a Timóteo ao fato da sua prisão fazem a datação do livro se projetar para o final dos anos 60 do primeiro século, já que as epístolas paulinas não dizem que Timóteo tenha sido preso. Então é possível que a carta aos Hebreus tenha sido produzida depois daquelas identificadas paulinas. Por isso nós estamos colocando a carta aqui, né, nesse momento. Lembrando que nós fazemos um estudo cronológico dos livros, correto? E por esse motivo, nós estamos colocando o livro de Hebreus agora, né? Estudamos as cartas, né, paulinas, e essa será a última carta, né? Possivelmente nós estamos colocando ela no período correto que ela foi escrita, ok? Então o livro fala de um sacerdócio em funcionamento no Templo de Jerusalém, ok? Então, se isso é falado, o templo ele foi destruído no ano 70, tá? Isso nos traz concluir que o livro não pode ter sido escrito depois do ano 70, data da destruição do templo. Portanto, a datação, embora indefinida, ela fica entre 60 e 70, ok? Deu para entender por que se coloca a data nesse período? Então, 60, a respeito da questão de Timóteo ter sido preso, isso não foi falado nas outras cartas, nós temos data delas, né, o período que ela foi escrita. E com relação ao templo, se fala sobre o templo não tinha sido destruído ainda, né, está falando do sacerdócio ativo ainda no templo, ele não tinha sido destruído, e ele foi destruído no ano 70, então ela está entre esse período aí, 60 e 70, tá bom? Vamos lá, estou falando rápido não, né? Ou não, acho que é porque de repente eu estava dando aula aqui, estava gravando outras aulas da faculdade, e na faculdade eu falo mais rápido por causa do tempo, né, que tem para ministrar, tá? Peraí, deixa eu beber um pouquinho d'água, eu já volto aí. Então, as características do livro. Então, o livro tem um teor cristológico, ou seja, apresenta um verdadeiro tratado sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito interessante porque está falando para os judeus sobre a pessoa de Jesus Cristo. E isso é muito legal nós entendermos, né? Com relação a toda a questão do sacerdócio, é bonito, é legal pra caramba. A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. Então, principalmente no que tange a sua obra vicária, né? Vicária substituta, a obra substituta. Tá? Então, a obra dele qual foi? Morrer em nosso lugar, tá bom? Então, a obra vicária, de substituição. Então, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? Então, o livro também é apologético, ou seja, é defesa da fé, defendendo a fé. Seu discurso é um forte pronunciamento em defesa da fé cristã, embora contra recuos e desvios, ok? Então, ele vem fazendo uma apologética, que é defesa da fé. Bom? Então, a carta aos Hebreus liga o Velho e o Novo Testamento de um modo brilhante, cara. É muito, muito legal. Temos na obra os seguintes confrontos: o valor da lei, o valor da graça, os símbolos e a realidade, a antiga aliança e a nova aliança. Nós temos passado e futuro. Então, é muito legal a carta aos Hebreus. E a gente lendo com detalhes, talvez quando nós lemos assim ela de uma forma mais superficial, nós não consigamos entender tudo isso, né, ou ver isso. Mas quando a gente começa a pegar em detalhes, como nós temos visto algumas coisas, mesmo que seja um trabalho
panorâmico, a gente consegue identificar essas coisas e ver como ela é rica, tá, nos seus argumentos. Então, o tema, a superioridade de Cristo sobre os profetas, os anjos, a lei, sobre Moisés, sobre Josué, Arão e sobre os sacerdotes. Então, Cristo está acima de tudo isso, ok? Então, o texto, a carta, ela se baseia nessa superioridade cristocêntrica, né, de Cristo, ok? Como sendo o centro de todas as coisas. Centro do Evangelho, centro da palavra. Bom? Então, nós temos aí o esboço, né, rapidamente, só para a gente colocar em ordem algumas coisas com relação à carta. E ela está aí, a glória e a superioridade de Cristo, de 1 a 4, o novo sacerdócio de Cristo, de 4 a 8, contraste entre o velho e o novo, de 9 a 10, a glória da fé, 11, e de 12 a 13, né, a questão prática, como nós já tínhamos falado, que é a questão da vida de fé, ok? Como viver essa fé. Então vai do 12 ao 13, ok? Então nós temos aí, agora, falando sobre o problema entre passado e futuro. Então, lendo a epístola, podemos delinear o problema que deu ensejo à sua produção, ou seja, o que levou a escrever essa carta. Os hebreus, a quem a carta foi destinada, eram judeus, e tendo se convertido ao cristianismo, se sentiam tentados a recuar, retornando ao judaísmo. Estavam em uma situação de paralisação espiritual, viviam em um dilema, e com isso não cresciam espiritualmente. Tá? O que estava acontecendo com essa galera aí? Eles tinham se convertido e o judeu, no caso do judaísmo, ela tinha uma religião muito visual, tá? Uma religião muito visual, onde você pegava um animal, levava no templo, o sangue era aspergido, né, sobre o altar. Tinha muitas coisas, muita religiosidade, eram coisas muito visuais, tá? Muito visuais. E o que acontece? O cristianismo, ele não traz essa questão visual porque não há uma necessidade disso. Porque a questão religiosa do cristianismo, ela é interior, tá? É algo interior. Então, aí vem toda essa questão do sacrifício. O sacrifício foi feito e agora eu não preciso mais sacrificar. O que é que eu faço em casa? Fico em casa vendo jogo de futebol, tá? E principalmente porque eles não tinham... o judeu, ele não é proselitista. Tá? Em que sentido? Eles não têm essa característica de ir ganhar pessoas para Jesus. Porque a ideia é, eu nasci judeu, ponto. Tá? Eu nasci judeu. Então quem é judeu? Quem nasce judeu. E quem quer se tornar judeu. Mas não há uma necessidade de ir buscar aqueles. Não há uma questão missionária. Tá? O judeu não tem essa questão missionária. Porque a missão, né? A missão ela tem dois aspectos bem importantes. Ela pode ser centrífuga ou centrípeda. Okay? Então a força centrípeda ela atrai para dentro. A força centrípeda ela vai para fora. Okay? Os judeus, eles tinham, a missão judaica era simplesmente adorar o Senhor, e aqueles que quisessem adorar o Senhor também, como eles, viriam para dentro. Ou seja, a missão judaica era uma missão centrípeda, ok? Mas a visão cristã, cristológica, é centrífuga, ou seja, para fora. Então nós saímos para tirar pessoas do inferno para trazer ao Evangelho, para trazer a Jesus Cristo. Ok? Então, o cristianismo é uma religião proselitista. Vem de prosélito. Prosélito é novo convertido. Tá? Então, proselitista, prosélito, novo convertido. Então, o cristianismo é proselitista. Tá bom? E o judaísmo não. Então, eles tiveram que mudar isso. E eles, dessa forma, não sabiam muito o que fazer e como fazer, como realizar. Eles estavam ali meio
parados, né, no tempo, sem saber o que realmente ia acontecer. Eles ficavam olhando para o templo e vendo todo mundo lá sacrificando, todo mundo fazendo as coisas e eles aqui parados sem saber o que fazer. Então estavam vivendo nessa situação. Até que foi necessário o autor de Hebreus, né, dar uma balançada neles, uma alertada neles com relação à mudança de tudo isso, a mudança desse sacerdócio. Ok? Então o autor escreveu para mostrar a esses irmãos que eles estavam livres da antiga aliança. Então o propósito era de grande envergadura. Se já era difícil provar aos gentios convertidos que eles não precisavam observar a lei, quão árdua seria a tarefa de demonstrar o mesmo princípio para os judeus cristãos. Eles estavam presos ao passado, assim como acontece hoje com alguns cristãos, que querem obedecer à lei de Moisés. Então, as realidades da graça já eram presentes, contudo, ainda se encontravam no futuro para aqueles que hesitavam em relação à apropriação das mesmas, tá? Então, com relação a essas leis. Mas o que acontece? Não somente isso, né? Outros conceitos que acontecem hoje no nosso meio. Nós aqui da igreja local, igreja Renovar, aqui em Laranjal, por exemplo, todos vocês sabem que nós não comemoramos Natal. Por quê? Porque nós entendemos, sabemos, né? Não só entendemos, mas sabemos que a festa de Natal é uma festa pagã, tá? Que não tem nada a ver com Cristo. Okay? Como também a festa lá da Páscoa do Coelhinho, tá? Também não tem nada a ver com Cristo. Okay? E só que o que acontece? Quando a pessoa se converte, né? Vem, por exemplo, na nossa igreja local aqui, aí estou falando aqui da igreja local, a pessoa ela é ensinada a respeito disso. Tá? Ela é falada a respeito disso a ela. E ela é muito difícil para alguns, né, se desvencilhar dessas coisas, deixar essas tradições que foram impregnadas na sua mente durante tantos anos para viver algo novo, ok? E aí o que vai acontecer? Está todo mundo comemorando Natal e você está aqui olhando as pessoas comemorando e você pondo o dedo, né? Como que é? Como que acontece isso? Okay? Então nós vivemos algo parecido também, ok? Mas Paulo, ele vem, o escritor aqui de Hebreus, ele vem de forma brilhante explicar a respeito disso aí, tá bom? Vamos a seguinte, vamos ir adiante para que a gente possa entender melhor o que a carta está querendo dizer. Então nós temos aí, deixa eu sair aqui, nós temos essa questão, né, esse quadro aí mostrando a questão do passado, presente, né, presente e futuro, né, porque já estavam vivendo a graça, vivendo o período do cristianismo. Então nós temos, no passado tinha a lei, hoje o que? Tem a graça, tem o evangelho. Então nós temos no passado os valores da lei, hoje nós temos os valores da graça. Antes do passado tinha um templo, que era material, lembra? Eu falei, né, que eles tinham que tocar, tinham que ver essas coisas, né? Então tinha um templo. Hoje não, nós temos a igreja. E onde está a igreja? Qualquer lugar. Onde 2 ou mais se reúnem, em meu nome ali eu me faço presente, ok? Então esta é a igreja. Então uma célula na sua casa, onde você está adorando o Senhor junto com outros irmãos, é uma igreja, ok? Nós temos alguns personagens, né, principais aí no passado. Nós temos o Moisés, Arão, os profetas, anjos. Tá? No presente nós temos que Jesus e o Espírito Santo, ok? Nós temos, no passado nós temos símbolos, presente é realidade. O passado era sombra e hoje também é realidade. Então o tabernáculo, por exemplo, fala de Jesus Cristo. Né? Tudo fala de Jesus Cristo. Hoje nós vivemos o Jesus Cristo, ok? O passado era visível, hoje o invisível. Então nós temos o passado, a aparência, hoje nós temos a essência, como eu falei, exterior e hoje interior. O passado material, presente espiritual. O passado era transitório, passou, não é mais. Tá? E hoje o presente é permanente, vai durar para a eternidade. O passado era temporário, né? O presente é eterno.
a realidade física, né? O passado tinha uma realidade física, hoje nós temos uma realidade espiritual. Tanto que no passado era somente necessário fazer aquilo que a lei ordenava, né? De sacrifício, de fazer, mas não precisava necessariamente ter uma mudança no coração. Tá? É, era aceito somente o que era visto, né, pelos homens a respeito das situações, ok? Então o passado era uma cópia daquilo que Jesus Cristo quer, né? E hoje, né, o futuro, nós vemos, o presente é o modelo original, tá? Então antes era só uma figura, hoje nós temos o verdadeiro. Antes era antiquado, era envelhecido, hoje é novo. E antes era terreno e agora é celestial, ok? Então nós vemos esse quadro falando, né, e a carta aos Hebreus fala exatamente sobre todas essas questões aí. Bom, então a situação dos Hebreus foi ilustrada através de uma etapa da sua própria história. O autor demonstra que, assim como seus antepassados estavam no deserto, tá, hesitando diante de Canaã, os hebreus estavam hesitantes diante da graça de Deus e seus benefícios. Não foi assim no deserto? Tá? Então, eles tinham lá a terra prometida, era para entrar, mas o que eles fizeram? Hesitaram. Né? 12 espias foram, 10 foram contra, 2 foram a favor, e por esse motivo ficaram 40 anos no deserto, né, brigando lá, sendo amassado para se tornar um vaso, ok? Mas eles tiveram que passar por esse momento, por essa situação. Mas o que nós vemos agora é o escritor fazendo a mesma coisa. Olha, da mesma forma que houve essa hesitação para entrar na Terra Prometida, né, em Canaã, vocês estão hesitando para entrar também na graça. Tá? Então o livro demonstra radicalmente a respeito dos riscos representados pelo retrocesso, pela apostasia. Tá? Então, apostasia é realmente isso, é voltar, né? E é um termo muito chato, muito difícil. Nós vemos lá em Apocalipse falando que é o cachorro voltando ao vômito, né? É uma situação complicada, né? E é isso que basicamente é isso que ele está dizendo. Um desvio enquanto se relacionado à incredulidade, desobediência e rebelião. E em lugar de desvio, os hebreus são aconselhados a avançar com ousadia, né? Ser ousado no seu avanço. Então, o aspecto cerimonial, aí como eu estava falando da velha aliança, era algo grandioso, não era? Né? Aquela questão de cornetas, de sacrifícios, né? De todas essas coisas que eram feitas, né? Era um negócio assim grandioso. Como exemplo, nós podemos citar a grandeza do templo e dos belos trajes sacerdotais, né? O templo lá de Salomão, o templo que o próprio, nessa época já, o templo do... Ai, meu Deus, fugiu o nome do cara aqui, né? Do Herodes, né? Que Herodes construiu, era um negócio majestoso, era muito grande. Então, deixar aquilo tudo, essa grandiosidade para trás, era um negócio muito difícil. Não que Jesus seja grande, né? Não seja grande, mas mas as coisas eram visíveis e agora a gente está tratando de algo que é invisível, ok? Então, diante de tudo isso, a igreja aparece como algo muito simples, né? Uma coisa muito simplória. Ela não precisa de um templo, embora possa utilizá-lo. Os ministros não precisam de belas vestes para a direção do culto. Então, a igreja do Senhor Jesus encontra-se onde tiveram 2 ou 3 reunidos, né? Eu já tinha falado sobre isso, em nome do Senhor. E tudo tão simples que poderia parecer vazio aos olhos dos hebreus. Olhando assim, uma sala sem nada, imagina. E ali está cultuando ao Senhor, poxa, negócio estranho, né? Então eles ainda estavam apegados ao templo judaico, mas precisavam se acostumar à vida sem ele, pois sua destruição estava bem próxima, tá? Então a carta dos Hebreus ainda vem para isso, porque daqui a pouco eles iam chorar muito com relação à perda do seu templo, tá? O visível e o invisível, então aparência versus essência. Os judeus estavam muito apegados aos aspectos visíveis do judaísmo.
Aliás, o ser humano em geral tem essa tendência, tá? Pois isso por isso é que muitos objetos acabam sendo incorporados a práticas religiosas, e em princípio é essencialmente espiritual. Na igreja podemos usar recursos visíveis, uma vez que a Bíblia nos dá exemplo disso. Mas aí a gente vê essa questão que acontece em alguns locais, onde se fazem campanhas, correntes, né? E se coloca objetos, né, para a pessoa segurar. É uma aliança, é uma pedrinha, é uma cruz, tantas outras coisas, porque infelizmente o ser humano às vezes ele precisa materializar a sua fé. Ele tem algo para segurar, para materializar, ser um ponto de contato para ele. Ok? Então o ser humano às vezes precisa dessa situação, mas nós temos que entender que nós não precisamos desses pontos de contato. Tá? O nosso ponto de contato é Jesus Cristo, ok? É o Espírito Santo. Ele é o nosso ponto de contato. Não precisamos disso, né, para ter a nossa fé realmente fincada. Nós não precisamos desses artifícios, ok? É claro que em alguns momentos nós utilizamos disso, né, para símbolos, para simbolizar alguma coisa, mas não para depositar a nossa fé. Tá? Então, o Velho Testamento, Deus usa recursos visíveis, com restrições. Ele mandou fazer a Arca da Aliança, a serpente de bronze e outros objetos, não foi? Mas proibiu a fabricação de imagens de escultura como representação de Deus ou de deuses. Tá? Então, isso tem que ser entendido. Por exemplo, a serpente de bronze, houve um momento em que ela começou a ser adorada e foi necessário ser destruída por causa disso, ok? Porque eles estavam adorando a serpente, mesmo que Deus a tinha ordenado construí-la, tá? Então Deus pode usar o visível, mas bem-aventurados que não viram e creram, tá? João 20, 29, está falando a respeito da igreja, a respeito de nós. Estamos aqui hoje. A experiência de Tomé ao ver o Senhor Jesus ressuscitado foi autêntica, maravilhosa, importante, mas melhor seria se ele não tivesse dependido disso. Tá? Eu fico imaginando, né? Se Tomé tivesse chegado ali naquela posição, ele não estava quando Jesus Cristo apareceu, tá? E os seus irmãos, né, ali, os discípulos, os apóstolos, tivessem chegado para ele e dito assim, Timóteo não, né? O Tomé, Jesus apareceu a nós. Ele tivesse crido, tivesse se alegrado, tivesse ficado assim, exultante pelo tudo aquilo que por Jesus Cristo ter aparecido. Eu imagino que se Jesus Cristo chegasse a segunda vez, como chegou, ele falaria essa palavra para ele. Poxa, Tomé, caraca, estou tão feliz com você. Você está igual aqueles cristãos no futuro, que você não precisou me ver para se alegrar na minha presença, da minha presença. Não precisou me ver para entender que eu estou vivo. Né? Talvez a palavra seria assim para ele, mas foi diferente. Ele disse, olha, o que você viu, você creu. Mas bem-aventurados aqueles que nunca me viram, mas mesmo assim creram. Sabe o que é bem-aventurado? É abençoado, é agraciado. Então você, querido, que crê no Senhor Jesus Cristo, independente daquilo que você precisa para ver ou tocar, você é bem-aventurado. Tá? Tenha certeza disso, porque não sou eu que estou falando. Foi o próprio Jesus Cristo que diz isso. Bem-aventurados que não viram e creram. Tá bom? Então, Mateus 8, 5, 10, temos o elogio de Jesus ao centurião, que não dependia nem da presença física do mestre para que o seu servo fosse curado. Não foi isso que ele falou? Pô, Senhor, você não é digno para entrar na minha casa. Diz uma palavra só que meu servo será curado. Então, Jesus disse que nem Israel haveria encontrado tanta fé. Quanto mais dependentes nós formos de elementos visíveis para sermos curados ou abençoados, menor é a nossa fé. Então, recursos tais como objetos ungidos podem até ser importantes para os neófitos na fé, mas devem ser abandonados na medida que vai se chegando à maturidade espiritual. Então, não podemos fazer de um objeto ungido um amuleto, ok? Igual a Bíblia, querido. Igual a Bíblia. A gente não pode achar que a Bíblia
Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que a palavra é Jesus Cristo, mas a Bíblia em si é um livro. É um livro que eu posso comprar em qualquer lugar, eu posso ter no meu celular. Então, não é algo sagrado assim nesse sentido, ok? Você não vai afugentar o mal porque você colocou ela aberta na sua casa. Você não vai afugentar os perigos porque você botou ela no painel do seu carro. Eu tenho ali no painel do meu carro, né? Se for olhar lá, você vai ver. Mas é porque fica fácil de pegar, tá? Tá ali na mão, fica fácil de pegar, ok? E às vezes o celular tá no GPS, aí não dá para pegar, tá? Então ela tá ali na mão, ok? Então eu ando com ela ali por esse motivo, não para afugentar o mal, ok? Que afugenta o mal não é a palavra, não é a Bíblia fechada ou aberta em determinado local. O que afugenta o mal é eu, né, me submeter a Deus mediante a palavra. Isso sim afugenta o mal. Não é isso que a palavra do Senhor fala? Né? Submeta-se a Deus, né? Resista o mal, né? E ele fugirá de vós. Okay? Então, deu para entender? Deu sim, né? Você é uma pessoa esperta, inteligente pra caramba, né? Por isso está estudando a palavra de Deus. Olha só como você é fera. Você é 10. Tá? Deixa eu voltar aqui. Eu sei que você gosta de me ver. Eu sou lindão, bonitão, né? Ó, carequinha linda, barbinha, né? Hoje eu tô arrumadinho assim pra você. Bonitão. Ok? Não sei se você gosta de me ver, então deixa eu ficar aqui. O autor coloca em destaque a fé. Então, o capítulo 11 tão utilizado quando se estuda sobre fé, ali está com esse objetivo, mostrar aos hebreus que até mesmo seus antepassados, os pais, juízes, profetas, viveram e serviram a Deus e venceram pela fé e não por vista. Então, portanto, convinha que os hebreus seguissem tal exemplo, se desvencilhasse de toda a dependência visual contida no cerimonial judaico, ok? Então, quando nós vemos a carta aos Hebreus, nós vemos ele direcionando tudo para Jesus Cristo, tudo para Jesus Cristo, tá? Olhe para Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o consumador da nossa fé, tá? Mesmo que você não consiga vê-lo fisicamente, né? Mesmo que você não consiga vê-lo fisicamente, nós entendemos que ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, tá? Isso é muito importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa visão de que somos templos do Espírito Santo traz uma visão muito grande da grandiosidade do Senhor e daquilo que o Senhor entende de nós, tá? Porque nós somos importantes para Deus, tá? Talvez eu não seja importante aos olhos de pessoas, talvez vocês não se achem importantes, mas para Deus nós somos importantes. Tanto que Jesus Cristo morreu por você. Mesmo que tivesse um, tá? Mesmo que tivesse um só para Deus salvar, ele morreria por esse um, ok? Então a importância do amor de Cristo por nossas vidas é um amor muito grande, um amor assim que nós não conseguimos entender. Desculpa aqui, eu bati aqui na câmera, deixa eu botar ela no lugar. Mas o que acontece? Eu quando estive em Israel, eu tive algumas experiências nesse sentido. Porque é legal você estar onde Jesus Cristo esteve, é legal você estar pisando onde Jesus Cristo pisou. Então há momentos assim extraordinários quando você está lá. Mas houve um momento assim muito forte para mim, muito forte, assim, muito forte, porque não foi um momento com todo mundo, foi um momento eu só. Quando eu estive lá na região ali no Muro das Lamentações, né? De tocar ali no muro, orar, assim, junto com os judeus, aqueles judeus que ficam balançando assim, né? E na época não tinha essa barba que eu tenho, então nem parecia, não tinha nem para como dizer que eu era judeu, tá? Mas eu estava ali naquela região e comecei a orar, né? Toquei no muro, comecei a orar. E naquele momento Deus falou assim tremendamente comigo, falando assim, olha só, olha a grandiosidade desse muro. Quer dizer, aquele muro ali não era um muro do templo, o muro das fundações do templo. Tá? Então, olha a grandiosidade desse muro.
olha, como ele é grande. O meu templo que estava ali em cima, Deus falando comigo, o meu templo que estava ali em cima era bem maior do que esse muro. Bem maior. Bem maior. Mas está conseguindo ver a grandiosidade desse muro? Está conseguindo ver a grandiosidade do templo? Olha só que imensidão. Olha que coisa grande era o templo. E aí Deus me fez assim ver a grandiosidade do templo, ver todo esse templo maravilhoso, grandioso. E eu fiquei assim, imaginando toda aquela grandiosidade, tudo aquilo que eu já conhecia a respeito do templo. Eu visualizei naquele momento, o Espírito Santo, eu creio, me levou a visualizar. Aí, nesse templo existia a minha presença, a minha glória estava naquele templo, minha glória se manifestava no templo. E Deus falando assim comigo, para daqui a pouco ele dizer: meu templo é você. Olha, queridos, quando o Senhor falou isso, eu caí em lágrimas, em prantos, porque eu entendi o amor de Deus pela minha vida, o quão eu sou importante, o quão aos olhos de Deus eu sou grande. Aos olhos do mundo eu posso ser assim muito pequeno, aos olhos do mundo eu posso ser nada, né? Como você, talvez aos olhos do mundo você pode ser nada, mas entenda que você é grande nas mãos do Senhor. Tá? Você é algo precioso nas mãos do Senhor. Existe uma preciosidade muito grande na sua vida. Tão grande que Jesus Cristo morreu por você. Ok? Então, entenda isso. E é isso que Paulo, o escritor de Hebreus, estava tentando explicar para aqueles que ali estavam. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu sair. Então, em Hebreus 11, né, ele fala, né, com relação à fé. É a certeza das coisas que não se veem. E os leitores precisavam entrar nessa nova realidade. Eles não podiam mais depender da aparência. O autor enfatizava que tudo o que vemos foi feito do que não é aparente. Logo, o invisível é anterior ao visível, ok? Então, o visível é a aparência das coisas. É algo que impressiona as pessoas e causa emoção e reação. Muitas religiões usam de grande pompa para impressionar seus fiéis. Com isso, passam a ideia de uma essência que de fato não existe. As pinturas, esculturas e arquitetura e a música são alguns elementos que ajudam a montar um cenário impressionante, mas não constituem essência espiritual. Tá? Se você já teve a oportunidade, ou terá a oportunidade, talvez, de ir lá ao Vaticano, né? A cidade do Vaticano o Vaticano é a cidade, né? A igreja lá, Basílica de São Pedro, isso aí. Né? Me falaram aqui, Basílica de São Pedro, né? O Espírito Santo falou. Então, se você tiver a oportunidade de entrar lá, você vai ver como o treco é gigante. Tá? O negócio é gigante, é uma pompa, é um negócio assim muito grande, quer dizer, muito grande. É um negócio muito grande. É interessante, né? Quando a gente vai lá, isso é muito legal. É muito interessante. Tem uma estátua de Pedro. Tá? Tem uma estátua de Pedro que o pessoal faz fila para passar a mão no pé da estátua, né? Para tocar no pé da estátua. Por que eu estou falando isso? Porque você tem mais distante o pé da estátua, original, vamos dizer assim, né, do jeito que ele era, e vamos dizer que o pé da estátua é desse tamanho. Tá? Que é uma estátua de corpo assim. Então, o pé da estátua é desse tamanho, ok? E a outra, em que o pessoal já está passando a mão já há centenas de anos, o pé já está desse tamanhinho. Tá? Ele encolheu de tanto o pessoal ir passando a mão, ele foi encolhendo, foi ficando miudinho. Tá? Portanto, o pessoal passar a mão ali. Então é isso que a gente está falando. A fé. Tá? Então a pessoa coloca a fé em Pedro. Né? Pedro vai abençoar ele, passar a mão. Então, essas questões que Jesus Cristo está dizendo, né? Que a carta aos Hebreus está falando. Eu não preciso disso. Tá? Não preciso dessas questões visíveis
Até porque, como a gente falou, acabou de falar agora, o invisível, né, tudo que acontece, né, tudo que foi criado visivelmente, ela veio primeiro do invisível. Então, o visível, na realidade, é uma aparência do invisível, ok? Então, o que é mais importante, o visível ou o invisível? É a essência ou o material? Claro que a essência sempre será mais importante, ok? Porque o material pode ser destruído, mas a essência nunca será destruída, ok? Tá? Então é isso que nós temos que entender. Então o mundo espiritual é invisível para nós hoje, mas um dia podemos vê-lo, tá? Um dia nós vamos ver, a gente vai estar nos céus. Eu creio, eu estarei lá, você também vai? Amém, show de bola. Hoje podemos falar apenas de uma visão espiritual, como acontecia com os patriarcas. Pela fé, vemos o cumprimento das promessas. Um dia, porém, Cristo aparecerá. Então, o invisível se tornará visível e nós estaremos eternamente com Ele. Show? Né? Isso é tremendo, tá? Então, a terra e céu. Né? Utilizando o termo terra e céu, o autor tenta fazer com que seus destinatários mudem o foco, né, de sua espiritualidade. Não é aqui na terra, é os céus. Tá? Hoje, como igreja, nós temos que entender: você vai herdar a terra ou vai herdar os céus? Você quer ir para onde? Você quer ficar aqui na terra ou quer ficar nos céus? Ok? Então, os judeus, eles têm um apego muito grande à terra, tem um apego muito grande ao território, né? Porque quando o texto fala lá, Jesus Cristo, isso tem que ficar bem entendido. Quando Jesus Cristo está falando para os judeus, porque Jesus Cristo veio para os seus, nesse caso os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Então, quando Jesus Cristo está ali no Sermão do Monte falando, ele não está falando para a igreja, ele está falando para os judeus. Ok? Está falando para os judeus. Então, ele está falando: vocês vão herdar a terra. Né? E você vai herdar a terra? Sim ou não? Porque a minha herança é os céus, e não a terra. Ok? Então, aonde você quer? Isso que ele está deixando bem claro a respeito disso: terra ou céu. Tá? Então, coloque o seu foco aonde realmente você quer estar. Tá? Se você quer ficar na terra, o problema é seu. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, estaremos apontando a nossa vida para os céus, ok? E por isso vivemos segundo ela. Jesus já havia apresentado essa ênfase em sua mensagem ao ensinar sobre o reino dos céus. Tesouro nos céus. Pai nosso que estás no céu, assim na terra como nos céus. Qual é a ênfase do nosso evangelho? A terra ou o céu? Valores terrenos ou valores celestiais? Qual é a sua ênfase? Qual é aquilo que você tem vivido? Quais são os seus valores? Tá? São os valores terrenos? E por esse motivo, às vezes, quando colocamos peso demais nos valores terrenos, nós andamos e nos comportamos mediante aquilo que os valores terrenos nos impulsionam. Tá? Eu quero ser assim porque a terra me diz que é melhor ser assim. Mas Deus tem uma característica, os céus têm uma característica, os habitantes dos céus têm uma cultura diferente da cultura que vivemos aqui na terra. É claro que, enquanto vivemos aqui na terra, temos que, de uma certa forma, sermos seres sociáveis, tá? Sermos pessoas sociáveis. Mas essa sociabilidade nossa, enquanto moradores do céu, enquanto habitantes, enquanto identidade celestial, nós temos que entender que essa sociabilidade terrena não pode ser maior que nossa identidade celestial. Nós temos que estar entendendo que a nossa vida está fincada nos princípios que Deus determinou e não naquilo que o mundo tem colocado sobre as nossas vidas. Okay? Então você, queridos, entenda, você é chamado para viver isso. Como essa carta estava direcionada aos hebreus, mas estava direcionada também àqueles que, de uma certa forma, não estavam com os olhos no local correto, não estavam colocando o seu entendimento naquilo que Deus realmente tinha para eles, ok? Então nós temos aí, né, os textos falando, terra e céu, então penetrou nos céus, mais sublime que os céus, assentou-se nos céus.
A figura das coisas que estão nos céus. Então, o santuário nos céus, primogênito escrito nos céus. Então, aquele que é dos céus. Então, terra e céus. Então, ele está dizendo sempre, direcionando sempre. Então, nós temos pouca terra e muito céu. Pouca terra e muito céu. Então, dizendo aonde você quer estar. Você quer estar nos céus ou quer estar na terra? Porque, entenda, queridos, que nós temos uma realidade celestial. Essa realidade diz o seguinte, a vocação, né, celestial. Deus nos chama. Então, um dom celestial é presente. Então, Deus nos capacita. Então, coisas celestiais, embora já existam, são futuras para nós, ok? Eu não estou lá nos céus ainda, mas um dia eu estarei. Coisas celestiais são futuras para nós. Pátria celestial são futuras para nós. Jerusalém celestial são futuras para nós, ok? Então, tudo isso Deus tem reservado, uma realidade celestial que o Senhor tem para cada um de nós. Nós temos que aprender a viver nisso que o Senhor tem a nos entregar, tá? Então, eu encerro essa aula de hoje com esse último versículo dizendo o seguinte: para os escritores hebreus, os céus não é um lugar vazio, envolto em névoa branca. Ele fala de uma cidade celestial, de um santuário celestial, coisas celestiais, as quais nos constituem em mistério para nós, porque ainda é mistério, nós sabemos somente por palavras e por coisas que talvez sejam muito simbólicas para nós, tá? Em destaque está o santuário celestial, o qual foi visto por Moisés no monte e serviu de modelo para a construção do santuário terreno. Então, queridos, nós vemos lá nos céus tudo isso. Não é um local onde ficaremos andando em nuvens, né? Que tem aquele portão dourado na entrada e depois só tem nuvem. Nuvem, pessoal vestido de branco, tocando harpinha, nuvem, nuvem, anjos passando para lá e para cá, nuvem e nuvem. Não é assim, tá? Então, os céus é diferente. O céu é um local real, um local realmente que hoje ainda não, mas em breve será visível, onde nós estaremos, onde a atividade dele é intensa, tá? Nós teremos milhares, milhões de pessoas lá vivendo, né, se comunicando, conversando, caminhando para um lado para o outro, né? E é claro, adorando o Senhor, 24 horas por dia, adorando a Deus. Como será isso? Eu não sei, mas será muito bom, muito bom. Então Deus te chama hoje, né, através dessa palavra que o Senhor nos entrega, de colocarmos os nossos focos, é o nosso foco nos céus, colocar o nosso foco na pessoa de Jesus Cristo. Deixa as coisas mundanas, quando eu falo mundanas, as coisas do mundo, aquilo que o mundo te entrega para trás. Deixa as coisas de lado e vamos seguir a Deus. Vamos colocar em foco aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e vamos viver das coisas celestiais para as coisas celestiais. Amém, queridos? É muito bom estar contigo. Como eu falei, estou feliz de estar aqui hoje com você. Espero que essa palavra, essa aula de hoje possa ter falado ao seu coração e que você possa ter sido tremendamente edificado, tá? Eu gostaria que isso realmente acontecesse. Coloque lá, né? Eu vou estar colocando o link lá no YouTube, você vai conseguir ver. Coloque seus comentários, comente lá como foi a aula, você ouviu, como foi. E coloque lá, né? Dá seu like, e isso é importante para a gente, ok? Para saber se a aula está chegando. E outras coisas. Quando você se inscreve lá, lá no meu canal e vê essas aulas, né? E vem colocando dando o seu like, né, o seu gostei lá, o seu papinho firme lá, e tem colocado o seu comentário, outras pessoas, quando fizerem perguntas na internet, alguma coisa, esse vídeo vai aparecer a outras pessoas. E outras pessoas vão poder visualizá-lo e aprender também como você está aprendendo e também ser edificado como você e eu estamos sendo edificados. Amém, queridos? Deus te abençoe, fique na paz. Prepare aí para a próxima aula. Beijão. Shalom.